Tem alguns filmes que são feitos como entretenimento, para você se divertir, para você curtir quando tá assistindo, e muita gente gosta mais desse tipo de filme. Só que tem alguns casos de alguns filmes que são feitos para incomodar mesmo. Eu não digo necessariamente para chocar, são filmes incômodos. Esse é o caso do Violência Gratuita de 1997. Tá? É um filme que eu já digo que não é pra todo mundo. Não digo porque eu tenho que ser muito inteligente pra ver. Não é isso lá do cult. Não é pra todo mundo porque é um filme que não é bem um entretenimento. É um filme incômodo e ele é feito com essa função. Eu costumo brincar que esse filme pra mim ele é um pouco diferente. Ele não é a categoria ame e odeie. Pra mim ele é odeie e goste e odeie e não goste. Basicamente isso. Eu tô na categoria de que odeio, entre aspas, né? Que é um filme que incomoda, mas eu gosto. E eu vou falar um pouco sobre a história aqui. Vai ter alguns spoilers, mas eu vou avisando conforme estiver tendo spoilers aqui e a gente vai acompanhando, tá? Antes de começar essa resenha rápida aqui, aquele pedinho, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê todo o seu like que ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo aqui no Crítico Sem Créditos, tá? Ajuda bastante aqui. E o filme é de 97, que eu comentei, dirigido pelo Mike Haneke, e vou falar um pouco sobre a história, né? Que a gente acompanha uma família que tá indo numa casa de campo, ali uma casa um pouquinho mais afastada. Eu acho que eles são um pouco bem de vida, talvez, assim. É que é difícil julgar pelas posses, mas é uma grande casa, uma casa bonita ali, bem no interior. Em dado momento eles são abordados por um jovem de início, depois vai perceber que são dois jovens, e aos poucos o filme vai incomodando, tá? Eu não sei se é tão bem aos poucos, porque logo no início tem um puta letreiro, um lettering gigante com um death metal assim tocando assim. Mas em geral, o incômodo vai sendo colocado aos poucos pra gente, porque esses jovens eles começam a ser bastante inconveniente. De início eles parecem pessoas educadas, polidas, mas a gente percebe que tem uma coisa errada ali. Eles pedem pra entrar, depois tem uma cena logo no começo que ele pede um ovo, aí deixa cair o ovo. Aí ela pega outro ovo e deixa cair outro ovo. E começa a fazer uma sujeira, ela começa a ficar incomodada. Você tá mais atrapalhando, meu Deus. Você pode ir, tá? Obrigado e tal, valeu, mas até mais. Só que ele vai se encrostando uma coisa ali, de repente chega outro jovem. E tem uma coisa que já lá de início chama atenção, que eles estão vestindo luvas, né? E você pensa, por quê? Eles não querem se sujar? Eles não querem deixar vestígios, é basicamente isso. Porque esses jovens, ele tem um jogo que eles fazem, né? Que é interessante. Interessante não, desculpa a palavra aqui, é bem bizarro e sádico, que eles invadem casas assim e tentam proporcionar o maior possível de dor psicológica e física para aqueles habitantes em 24 horas, né? E só tem uma regra ali, que eles não vão sobreviver àquele jogo, e eles já sabem disso e já avisam. Só que eles falam esses absurdos de forma tão polida, tranquila, que incomoda bastante. Né? E é legal rever esse filme, porque ele vai mostrando algumas cenas. Por exemplo, logo de início a gente percebe quando eles passam, né, quando a sua família chega, eles já encontram esses jovens numa outra casa. Eles dão tchau para os vizinhos estão meio estranhos, assim. Ou seja, era uma vítima ali que estava sofrendo aquele mesmo jogo, né? Só que eles não sabem, então, e vendo depois você começa a captar essas coisas que é bem interessante. E o filme é basicamente isso, tá? Não tem muita coisa pra eu falar de spoilers aqui. Aliás, tem algumas que eu vou comentar daqui a pouco. E é esse jogo que a gente vai acompanhar. E o filme é bem visceral nesse sentido. E embora o título seja Violência Gratuita, curiosamente ele não tem muita violência gráfica necessariamente. O gratuito é no sentido assim de, tá, nós vamos trazer violência e em tese era pra você se divertir, porque hoje em dia, né, segundo as críticas do diretor, a violência virou um grande entretenimento. E tá, assim, eu valorizo quando tem uma narrativa e o diretor quer passar uma mensagem, mesmo que eu não concorde tanto com a mensagem. Por exemplo, eu acho que a violência como entretenimento é uma coisa que sempre existiu. E não necessariamente você precisa praticar essa violência para ela ser uma... você não tá cultuando a violência de forma positiva quando você assiste um filme violento. Eu, pelo menos, eu não vejo dessa forma, tá? Mas acho que é válida a crítica que o diretor faz, tá? No sentido de a gente espetacularizar muito a violência. E se você ali... se você ir fora do eixo do cinematografia, né? Sei lá, pras notícias e tal, acho que cabe mais a crítica. Porque muitas vezes a gente vê esse Cidade Alerta da vida e no fundo talvez as pessoas dizem pra si mesmas que estão assistindo aquilo pra gente ficar ligeiro, mas eu acho que tem um grande entretenimento envolvido naquilo, aquele show da violência, show da desgraça, acho que rola muito. Então nesse sentido acho que a crítica é mais válida. A gente vai acompanhar essa história desses jovens causando sofrimento. A família é composta por um casal e um filhinho pequeno. Inclusive a capa aqui, acho que é do filhinho, se eu não me engano, que tá com esse capuz aqui. E agora eu vou falar uns pontos chaves do filme. Tá? O intuito dele é você se incomodar com a violência, você perceber que a violência não é uma coisa legal, e o filme é muito bem sucedido nisso, tá? Gostando ou não da crítica, acho que vale muito a pena nesse sentido, acho que ele consegue fazer bem. Tem alguns pontos aqui que tem algumas críticas que o pessoal fala, por isso que eu falo que não é um filme que não é pra todo mundo.
Por exemplo, ele tem planos bem longos em vários momentos, tá? Eu conheço pessoas que começaram a assistir esse filme e falaram, ah, não, desculpa, não é pra mim, não dá. Eu entendo muito bem, tá? Tem uma cena, por exemplo, que rola uma fatalidade ali, vou dizer dessa forma, que será muito spoiler, e a gente acompanha desde a pessoa vendo aquilo acontecer, os gritos, né? E até os gritos indo diminuindo de intensidade porque a pessoa tá assim, incapaz de fazer alguma coisa. É raro a gente ver isso em filme, por exemplo, tiver uma pessoa que, sei lá, morre ou algo do tipo, você vê os gritos, depois tem um corte, acontece outra coisa. Aqui não, a gente acompanha em tempo real, em real time, aquela coisa acontecendo aqui. Esse filme obviamente não vai ter um desfecho muito bom, não vou comentar toda a trama aqui, mas é uma viagem mais pro sentido de, tá, não tem o que fazer, e tem cenas que deixam bem claro isso, né? Por exemplo, aqui vai dar um pequeno spoiler, se você não quer saber de nada, pule esse trechinho que eu vou comentar, vai até esse trecho aqui. Tem uma cena que é muito criticada, mas eu acho que quem critica isso precisa expandir um pouco a mente, assim, em relação à questão narrativa, questão de expressão artística. Eu vou explicar por quê. Em determinado momento, aquela família está em cárcere privado e meio que a mãe, ela tenta fazer uma manobra ali para conseguir soltar. Então tem uma arma, acho que é uma 12, uma espingarda aí, e ela percebe que tem uma brecha, ela pega aquela espingarda e dá um puta balaço no peito num dos algozes ali. O que acontece depois disso? A gente percebe que o cara fala, meu Deus, desgraçado, você fez isso? Ele, cadê o controle remoto? Cadê o controle remoto? Ele pega um controle remoto e volta no tempo. Aí ela tenta fazer a mesma coisa e ele percebe e não deixa ela pegar a arma. Muita gente interpreta isso de forma literal. Eu falei, meu Deus, sério que você está interpretando isso de forma literal, gente? Isso é um recurso narrativo, ele é muito parecido com, por exemplo, aqueles filmes que de repente uma pessoa imagina uma coisa, sabe? Quando a gente assiste aquela cena, mas quando volta ela estava só imaginando. É basicamente isso, não é tão diferente, só que feito de forma um pouco mais criativa. O que o filme quer mostrar, cara? Não adianta, você pode ter uma esperança que esse filme vai te trazer uma coisa positiva, que esse filme vai ser um pouco mais animado, vai ter um bom desfecho, mas não vai, tá? Já te entrego isso que se prepara que daqui vai só piorar. É basicamente isso, tá? Então acho que não é tão difícil ter essa interpretação. Mas entende, a gente que é muito literal nas coisas acaba se frustrando. Um ponto interessante é que esse filme inclusive tem um remake feito 10 anos depois, acho que é de 2007, e muita gente critica remakes, né, que geralmente são inferiores ao original, mas nesse caso acho que é bem difícil você criticar, porque o remake é feito pelo Mike Haneke também, e muda o elenco, mas basicamente eles usam os mesmos enquadramentos, é a mesma história, né? Pelo que eu li nesse caso aqui, o diretor, ele viu que queriam fazer o remake e ele falou, gente, vocês vão ter que fazer o remake mesmo? Deixa que eu mesmo faço, porque eu não quero que vocês estraguem meu filme. Nesse sentido, eu acho que é até legal, né? Porque a gente vê muitos casos de filmes que tentam fazer o remake, aí muda o diretor, o roteirista, e acaba perdendo um pouco da essência, né? Eu não sou aquele cara que vai criticar o remake só por ser um remake, mas é mais comum, acho que proporcionalmente talvez os remakes acabam sendo inferiores que o original. Até essa questão de remake, eu tenho uma teoria assim que... Por que muitas vezes um remake acaba não sendo tão bom como o original? Porque... Concorda comigo que geralmente um remake é feito quando o filme original faz um sucesso e tem uma certa qualidade? Não é uma regra, mas assim, pra você mover uma outra produção baseada naquela é porque teve um certo burburinho e você quer expandir para mais público, né? Até porque tem gente de resistência com filmes que não são norte-americanos. E quando você faz isso, você vai automaticamente perder aquela coisa, porque o original está lá, ele já foi positivo, então pra você refazer aquilo da mesma forma, você vai perder alguma coisa, tá? Porque não dá pra fazer exatamente a mesma obra, a menos nesse caso aqui ele fez exatamente igual. Então por isso que eu acho que acaba perdendo bastante em alguns casos. E uma coisa que eu acho interessante aqui do Violência Gratuita é a questão dos algozes, né? E como eles agem em relação às vítimas. Realmente são pessoas que não têm um pingo de empatia, né? E não só por causa da violência, mas as formas deles agirem. Acho que os dois elencos entregam muito bem, tanto no remake como no original. Eu destaco muito uma cena que me chama bastante atenção, aqui novamente um spoiler, tá? Sobre mais pela resolução do filme, que mostra aquela, no final a gente percebe que só sobrou a mãe, tá? O menininho e o marido já foram pra vala faz um tempo, né? Inclusive a cena que o menininho vai pra vala é bizarra, assim. Novamente, não é nada gráfico, assim, mas aquela construção, aqui eu comentei no início que tem uma cena que a gente vê uma reação de uma pessoa em relação à morte, é exatamente isso. Porque tem meio que um unidunité ali pra eles escolherem quem que vai pra vala e o molequinho acaba indo. A gente nem vê a cena, tá? Isso que é interessante, o filme não é gráfico nesse sentido, a gente só vê o pós ali, que o menino tá deitado no chão, uma poça ali de sangue, e foi o que aconteceu. A gente vê a reação da mãe, é muito tenso. Mas a cena que eu quero destacar, inclusive na mãe novamente, que é mais pro final, quando eles estão indo pra outra casa, eles estão conversando sobre coisas aleatórias, eles estão nem ligando a atrocidade que eles fizeram, e dá um beijinho e dá, tchau, vai nadar, e joga ela ali toda amarrada, e é isso, eles tratam as pessoas assim como se fossem...
Pior que objetos, sabe? Digamos assim, acho que objetos eles até têm mais cuidado do que as pessoas. Então basicamente isso chama bastante atenção. E eu acho que são bons algozes que a gente odeia, mas são bem desprezíveis. E o filme termina com essa resolução deles indo pra outra casa ali. Eu nem penso tanto na aplicação prática disso, né? Desse modus operandi deles. Porque se você pensar muito, acho que é um pouco difícil, né? Jovens praticarem por muito tempo esse tipo de crime e ninguém saber de nada. Mas acho que nem o foco a gente nessa análise, né? Por exemplo, eu lembro, esse filme, essa trama me lembra um pouquinho aquele filme do Keanu Reeves, tem duas moças ali, como que chama? Batas de Entrar. Né? Batas de Entrar, na verdade, é um filme mais novo, que ele tenta trazer um pouco disso de duas pessoas chegando numa casa e tocando terror, mas acho que aqui é muito mais bem feito, porque aquele filme é meio trash, acaba ficando mais do lado da bagaceira mesmo. Mas enfim, só essa menção aqui. Bom, mas é isso, pessoal, essa foi a visão aqui a respeito do filme Violência Gratuita, filme incômodo, indigesto, perturbador, mas que eu gosto. Será que eu sou um cara perturbado? Talvez seja, mas eu indico aí, na verdade não indico, tá? Indico se você está acostumado com esses filmes mais fora da caixinha, mais incômodo. Eu não acho que não é um filme de horror extremo, nem nada do tipo, mas é bem perturbador, tá? É um filme bem perturbador, então acho que não é pra todo mundo, então fica esse aviso aqui caso você queira assistir. Muito obrigado por ter visto esse conteúdo, se você gostou, curta, compartilhe e comente suas percepções. Você gosta de violência gratuita? Comente aí que eu quero saber. Pedindo rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante, assine o sininho das notificações para saber as novidades antes de todo mundo. Aproveite também me siga nas redes sociais, que eu sempre posto coisas legais e conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau.